Olá, vou vous ensinar uns quantos nós de macramé. Je vais vous apprendre comment faire des nœuds basiques en macramé. Je commence par un nœud plat. Começo por um nó quadrado, que é o nó mais conhecido em macramé. Eu faço deste lado porque gosto que os pontos fiquem do avesso. J'aime bien que les nœuds soient à l'envers, parce que la petite boule, c'est l'endroit. Mais moi, j'aime bien travailler les mettre à l'envers, car c'est ce que j'utilise en micro-macramé. Porque é assim que a gente utiliza em micro-macramé. A gente tem o sempre do avesso. Faço o outro. Tenho aqui 4. 4, quer dizer 2 fios. 2 fils, ça me fait 4 branches. Donc ceux-là, si je veux les tendre, là c'est facile, je peux mettre une épingle. D'ailleurs, je vais le faire avec une grosse épingle. Je vais juste la chercher. Je le pique sur le ventre. Assim, é muito mais simples, mais fácil. Agora, eu faço um nó quadrado, eu ponho, isto é para vos dar um exemplo. É muito simples se fizermos um nó na ponta daquilo que vamos pôr por cima. Si on fait un nœud dans celui qui va passer par-dessus, on ne se trompe jamais. Alors, je le passe par-dessus. Celui-ci passe par-dessus l'autre. Ça fait un 4 à l'envers. C'est pour ça qu'on l'appelle le carré en portugais. Faz um quadrado, é por isso que lhe chamam nó quadrado. Um primeiro leva sempre 2 nós. Agora, o que tem um nó passa por cima. E o outro parte por cima daquele que tem um nó, por baixo de todos e por dentro. Sous tout le monde et dedans. Et on a un premier nœud. Alors, le nœud carré, il fait toujours 2 nœuds pour le départ, mais après, non. O nó quadrado faz sempre 2 nós para o princípio. Depois, já se contam por um. Um nó só não segura. Agora já segura. Não é este, porque não tem aqui a ponta. É o outro. Se não tiverem um nó, tem de saber que o lado da argola é o que vem por cima, sempre. Si vous n'avez pas fait le nœud, ou par la suite, quand vous n'en aurez pas besoin, vous remarquerez que c'est toujours le côté de la boucle, de la petite bosse, qui vient dessus. Là, la petite bosse se trouve à droite, le fil vient par-dessus. Voilà, ça c'est le nœud plat. O nó quadrado. Agora, eu vou fazer o nó espiral logo a seguir, porque é com a mesma base. Já não temos falta de ter isto. Eu faço sempre com o lado direito por cima, é uma questão de hábito. E então vai dar ainda um nó quadrado, mas... E agora, vou continuar sempre com o direito por cima. Je vais continuer tout le temps avec le droit, le côté droit.
par-dessus. Côté droit, par-dessus. Oups. Côté droit, par-dessus. On recommence. Lado direito por cima sempre. Já está a querer virar. Il veut commencer à tourner déjà. C'est le nœud spiral. É a espiral, é o nó espiral. A gente ajuda. On l'aide un peu à tourner. Et je vais aller jusqu'au bout de mon fil. On s'en sert pour faire des petits bracelets simples pour enfants. On s'en sert. C'est 2 points très basiques en macramé. C'est pas forcément ce qu'on se sert plus en micro macramé. Mais não é os 2 nós que mais utilizamos em micro macramé, hein? Mas são os básicos. O início do macramé era com estes nós. Vem como fica giro? Se a gente quiser puxar um pouco. Tá. Vamos pôr 6 fios. Eu ponho 6 porque penso que vou fazer depois a seguir outra coisa. Não sei se utilizo já os 6. Pelo menos 4 vou pôr. Voilà, je préfère 4 fils pour l'instant, ça ira. Et on fait le nœud plat. Ouais, il nous faut 2 autres. Allez, pour faire la... Moi j'appelle ça des petites fleurs. Eu chamo flores. Aquele ponto que não sei o nome. Em todo caso é feito com o nó quadrado. Porque assim passa aqui um, aqui outro, no outro. Eu ponho outro fio. Senão não se vê suficiente. Este ponto utiliza-se muito quando fazemos malas. Quand on fait des petits sacs à main, on utilise beaucoup ce point. Alors, je vous fais voir à nouveau le nœud carré. Je commence toujours du côté droit. Et je passe l'autre par-dessus, dessous et dedans. Ça, c'est le premier nœud. Et le deuxième, c'est le côté de la boucle qui vient dessus. É sempre o lado da argola que vem por cima. Já que não fiz o nó. Agora faço aqui outro. Habituem-se sempre a trabalhar o primeiro nó, ou seja, com a mão direita ou com a esquerda. Porque para ficarmos sempre com a argola todas do mesmo sentido. Se não ficava uma à esquerda, outra à direita, não tinha graça nenhuma. Je dis que
habituez-vous toujours à démarrer avec la même main pour le nœud plat. Hein. Moi, je démarre toujours au côté droit. Voilà. Si vous êtes gaucher, vous serez peut-être plus à l'aise avec en démarrant la main gauche. C'est simplement parce que si on démarre d'un côté d'une façon, de l'autre côté d'une autre façon, euh, dites-vous que les boules là, ils sont plus. Celle-ci, qu'est-ce que c'est que ce fil-là? Non, c'est pas du micro-macramé le fil, alors voilà quoi. Moi, je l'aime pas. C'est pas grave. En fait, j'ai refait un autre, voilà. Peut-être un peu trop serré. Et là, j'ai refait un autre. Et je démarre parce que la boule, elle se trouve toujours du côté droit. Si vous démarrez à gauche, elle se retrouvera toujours du côté à gauche. Mais si vous démarrez une fois à droite, une fois à gauche, elles ne se trouvent jamais du même côté. Hein. Et ce ne serait pas joli. É muito melhor quando faz assim, sempre do mesmo lado. A gente habitua-se. Agora este. Eu vou fazer espiral. Voilà, on a 3 nœuds plats. Et maintenant, on va prendre ces deux-là, un de là, les deux extérieurs, et vous prenez les autres. Alors, toujours côté droit, je passe par-dessus. Et je fais un nœud plat, toujours. Et ça, c'est la base encore du nœud plat. Et vous laissez un petit espace. Vous pouvez faire serrer, hein, mais c'est pas l'intérêt, on ne verra pas grand-chose. L'idéal, c'est de laisser un petit centimètre et demi. Deixa-se assim mais ou menos 1,5 cm, 2. E parece uma flor, né? Pétalas. Ça fait des pétales. C'est pour ça que moi je dis que c'est la fleur. Alors, quand vous faites ce point, quand vous faites ce point, vous retirez toujours les deux. Et là, vous faites une autre. On va toujours en diminuant. Vamos sempre diminuindo quando se faz este ponto. Vão ficando as extremas e ele vai fazendo assim. Ora, quando se faz isto num saco, para fazer uma mala, uma malinha, vai-se fazendo, vai diminuindo, mas chega um ponto, isto tem cordas à volta do saco, cordas à volta. Vai-se fazendo diminuindo, mas depois aqui vai-se juntando com os outros e chega ao fim. Junta-se tudo, não há uma costura. É muito bonito, muito bonito. Alors, je dis que si on fait ça dans un sac à main, par exemple, ça c'est la corde du sac à main, départ, vous en mettez tout le long, tout autour, et vous faites ça. Mais finalement, là, j'ai vite arrêté, mais là, vous allez continuer longtemps, 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 tout autour. Et quand vous faites tout autour, vous allez retrouver que là, vous êtes arrêté au début, mais après, vous allez assembler. Et ça tourne, en fait. Et ce qui fait que ça fait une bonne continuité de travail. Après, vous mettez une doublure dessous, en coton, et c'est très joli. Voilà, c'est un point qui est très, très joli. Alors, là-dessus, comme j'ai plein de fils,
je vais vous apprendre à faire une coco. Qui est, on a deux nœuds. Bon, on a un nœud et on veut faire une coco. Il nous faut 4 filles pour faire un coco, minimum. Para fazer uma cocô, a gente chama uma cocô, foi assim que a minha professora dizia, a gente servimos os dois do meio, é o guia, são os guias. Podemos fazer um nozinho na ponta, ça c'est les guides en fait, par là et par là, voilà. Et on prend le suivant, pega-se no de baixo, o guia fica sempre por cima, na mão esquerda, aqui fica na mão direita. Porque vai para lá, vai para lá, vai para o lado esquerdo. E faz um nó. E faz outra vez 2 nós. Agora, viramos de mão, vai para a mão direita, porque vira. E fazemos os nós com a mão esquerda. On fait les nœuds avec la main gauche maintenant. Et on a mis le guide dans la main droite. Parce qu'on a voulu aller vers l'intérieur. C'est une coco à 4 nœuds. 1, 2. Et je change de main, le guide toujours par-dessus. 1, 2. Et vous faites un nœud central que je vous apprends maintenant. O nó central que eu vou mostrar agora, nem toda a gente faz, já conheço uma pessoa que faça. É o esquerdo que vem por cima do direito, passa por dentro, esquerda. O outro não mexe, é o guia. Uma vez e 2 vezes. E o guia não mexeu. E faz um nó direito. Porque se não for assim, há sempre um lado mais comprido. E quando se faz muitos, il y a toujours un côté qui paraît plus long que l'autre. Há sempre um lado que parece maior. Se não fizer o nó, si on ne fait pas un nœud central, il y a toujours un côté qui paraît plus long que l'autre quand on fait plusieurs comme ça. Et ça, je vous ferai voir un jour, mais en micro macramé. On va apprendre déjà les bases là. Et ensuite, si vous voulez faire une continuité de votre travail, je vous apprends encore un nœud para fazer a continuidade do trabalho. Vou-vos ensinar outro nó que chamamos o esquerda-direita. Ele deve ter outro nome, mas não conheço. Eu aprendi o esquerda-direita. Je dis que c'est le nœud gauche-droite, mais je pense qu'il a un autre nom. Voilà, je prends ça dans ma main gauche et l'autre fait 2 nœuds. Ou un nœud, bah, des fois c'est un nœud. Hein. Ça dépend de la quantité de nœuds qu'on veut là. 1, 2. Je crois que si on veut 10 pour que le fil soit à l'extérieur, c'est juste un nœud. 2. E on change de main. E mudamos de mão. 3. E mudamos de mão. 4. E mudamos de mão. 5. Et on change de main. 6. Et c'est pour ça que c'est le gauche-droite. 6. E 7. E é por isso que é a esquerda-direita. Chega aqui, se a gente quer mais arrofado, a gente põe mais um ponto, mais 2, tem que ficar sempre para fora. Si on le veut plus gros là, l'anneau, il faut qu'on fasse 2 points de plus, parce qu'il faut toujours qu'il soit à l'extérieur. Ah, agora eu não quero muito grande, eu faço assim, logo. 1, 2. Et mon guide reste dans la direction que je veux donner à mon fil. 1, 2, encore. 1, 2. Agora, deste lado, vou dizer,
em português. O guia vai para a mão direita, aqui é para a esquerda, porque é a direção que ele quer dar. E este aqui é o que faz os nós. Sempre dois. Toujours de nœud. Un. Deux. Je vais me mettre devant la caméra. Et un extérieur, on change de main. Et un à l'intérieur, on change de main. Sempre mudando de mão. E o guia vem sempre por cima. Este é o guia. Só por cima. E outros. Fizemos a mesma quantidade. Se não souber, a gente conta as bolinhas. 1, 2, 3. Aqui. 1, 2, 3. 3. Se não tinha sido mais 2. Porque fio tendi para o exterior. Sinon, il faudrait qu'on fasse 2 boucles de plus, 2 tours de plus. Voilà. Et ensuite, vous voyez qu'on est en train de faire un collier, um tarapilho. Estamos a fazer um colar trapo. Nó central. Vou-vos mostrar o que não é central. Quer dizer, eu vinha deste lado, eu vou fazer deste lado. Continuo. Mas se eu fizer assim, vocês vão reparar que este lado ficou mais comprido que o outro. Ora, temos de depois fazer sempre igual. E quando a gente quer fazer outro agora e outro aqui, este lado ia acabar por ficar sempre mais curto que o outro. E eu via isso nos vídeos e não gostava. E depois, quando fiz o meu estágio de macramé, a senhora mostrava o nó central. A rapariga mostrava o nó central. E eu gostei muito da ideia. O nó central, então, é o esquerdo que vem por cima. Também pode ser o contrário. É preciso ser sempre o mesmo que vem por cima. Este é o guia. E este vem por cima. E ele cada um nó. E ficou direito, do mesmo tamanho. Estão a ver? Parece um coração. Agora aqui posso fazer igual. Esquerda, direita e venho aqui. Eu vou fazer. Agora faço só com um nó, que é para vocês verem. Je fais qu'un nœud maintenant, pour que vous voyez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On va faire 10. 9 et 10. Et ça fait un nombre pair. Et quand on fait 2 nœuds, ça fait un nombre impair. Quando se faz só um nó, fica um número par. Número par. E se for com 2 nós para dentro, fica um número impar. Agora fiz 10. Ainda agora aqui caía quantos? 5? Não. Era 6. Olha, não sei já. Em todo o caso, não bate 10, nunca. Bate 11, 9, pronto. E assim é. Agora, continuamos. 2 nós. E 2 nós. E 2 nós. E mais 2 nós. E mais 2 nós. E o outro já faz parte do outro lado. Viram? Agora não podemos continuar aqui. Temos de fazer este lado. Ora, eu disse 10 nós. Às vezes podemos apontar. Quando fazemos um colar, temos de apontar. A gente esquece. Se
separar o trabalho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para dentro, 10 para fora. Tem que ficar sempre para fora. Toujours qu'ils sont dehors. Alors, bon, comme ça, c'est trapilo. J'espère qu'il est de la même taille parce que si on serre plus d'un côté que de l'autre, c'est pas pareil. Se a gente aperta mais um lado que o outro, às vezes parece um mais pequeno e tem a mesma quantidade de nós. Temos de tomar o hábito de apertar sempre a mesma conta. Dá-se um puxão, dá. Sempre com a mesma força. Toujours le tirer avec la même force, comme ça vous êtes sûr de votre taille. Mais avec ça, c'est plus compliqué. Oh, que c'est joli. Et le nœud central, já viram como é bonito? E agora vamos aprender este outra vez. Se quisermos fazer mais curto, cada vez mais pequeno, vamos tirando sempre um. On peut continuer comme ça. Et on continue. Bon. Et si on veut diminuer, à chaque fois, on retire un. Je diminue. Je retire un. Je peux faire un autre coco là. Hein? Un coco petite. Comme celle-là. Ils mettent une perle et faire la même chose. Il y a des quantités de possibilités. E simple. É muito simples e podemos fazer uma quantidade de coisas com este ponto. Agora estou a fazer assim para terminar, mas se eu quisesse fazer outra cocô, punha uma pérola, tudo é possível. A gente depois não para a nossa imaginação. E até encontramos o nosso próprio estilo. Agora do outro lado. E o nosso nó central. Agora aqui podemos fazer uma cocô e fazer a outra a seguir e terminar. E se a gente quiser, vai tirar uma e fazer assim. E vai fazendo isto. Depois em micro macramê pode pôr uma folhinha aqui na ponta, uma pérola, qualquer coisa. Ou nada mesmo. Também às vezes não pode ser muita coisa, senão fica muito carregado. É sempre dos nós. O guia é sempre paralelo. C'est toujours deux nœuds et le guide est toujours parallèle. Et le nœud central. Hop. Et quand vous voyez que c'est arrive au bout et que vous ne pouvez pas rajouter une autre, vous pouvez juste terminer vite comme ça.
posso terminar logo aqui, porque já estou ao fim da minha pulseira, por exemplo, e não a quero mais comprida, senão depois fica larga. A minha curta que larga. Curta ajusta-se sempre com o cordão. Ora viram que giro. Para récapitular, on a appris ce que j'appelle le nœud fleur, le nœud plat, le nœud fleur, le nœud gauche-droite, encore gauche-droite, la coco et le point des deux nœuds. Em português. Aprenderam o nó quadrado, o que eu chamo a flor, porque faz o efeito de pétalas, o nó esquerda-direita, aqui, a cocô, e, os dois nós. O ponto dos dois nós. Foram uns poucos, em pouco tempo. Espero que tenham gostado. J'espère que vous avez aimé. Merci. À bientôt.